Criando filhos à maneira de Deus. E essa minha palavra aqui talvez pode parecer um pouco polêmica. Eu já fui em igreja e falei, gente, agora é a aula de como você vai, bater nos teus filhos. Não é bem assim, mas é como criar da forma correta, como Deus fala. E isso que nós vamos repartir com vocês essa tarde, não é um conceito, da Igreja da Paz, não é um conceito americano, não é um conceito da pastora Rebeca, que é nossa discipuladora, que nos ensinou muita coisa, mas o que eu tenho para dizer para vocês que é um conceito bíblico. E tudo que nós vamos falar hoje, de como criar filhos à maneira de Deus, eu vou estar dando os versículos para você, é o que a palavra de Deus fala e como ela fala. Então é muito importante isso aqui, porque às vezes nós vamos criando, meio confiando só em psicologia infantil, em didática, lendo livros que às vezes não tem nada a ver com a Bíblia, ou muitas vezes fazendo alguma coisa dizendo que é cristão, mas não tem nada de cristão naquilo ali. Então hoje nós vamos estudar Bíblia, e vamos aprender como criar nossos filhos segundo a Bíblia. Eu tenho assim, aqui é a igreja de origem batista, Quantos tem aqui de origem batista aqui assim? Eu fui criada há muito tempo na igreja batista. Eu sei que os batistas gostam muito de estudar a Bíblia. Não é verdade? É ou não é assim? Então hoje vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso assim. Eu fiz escola dominical grande parte da minha infância e eu lembro que era muito consolidada na palavra de Deus. Não é no achismo, não. São estudos bíblicos. Então, hoje nós vamos ver o que a palavra de Deus fala sobre esses princípios de como educarmos nossos filhos. E eu olho assim, tem pessoas já de uma certa idade, falam, já passou a minha época disso. Eu vou falar uma coisa para vocês, nunca passa a nossa época, porque nós devemos estar educando aquela geração, e a outra geração, e a outra geração. Os avós, bisavós são reguladores da família deles. Você viu que o Felipe falou que coisas que nós estamos ensinando para o nosso neto, nós não tínhamos ainda aprendido na época de sermos pais. Nós estamos aperfeiçoando. Avós são pais aperfeiçoados, amém? Bisavós, então, são pais mais aperfeiçoados ainda. A gente vai aprendendo muitos princípios de Deus, do que eu devo e o que eu não devo fazer. Às vezes eu melhoro com meu neto o que eu falei, puxa, eu devia ter feito isso quando eu era mãe. Eu não fiz, mas aí dá uma chance da gente estar ajudando com os nossos filhos. Muito bem, em Efésios 6:4 fala, pais, não irritem os seus filhos, antes criem-nos segundo a disciplina e o conselho do Senhor. E nós vamos pegar esse versículo de Efésios, tão conhecido, e vamos dividir ele em algumas partes para estudar ele. A primeira parte é, pais, não irritem os seus filhos. Eu lembro a primeira vez que eu dei essa palavra, eu dei numa igreja lá no Rio de Janeiro, e tinha uma menina que ela estava tendo muito problema com a mãe dela. Isso foi a irmã mais velha dela que me contou, ela era uma menina adotada e tudo. E ela notou aquelas coisas e ela chegou para a mãe, mas ela falou, pastora, ela falou muito legal com a mãe dela, com a minha mãe, que era a mãe dessa moça. Ela falou, mãe, eu quero te colocar umas coisas que eu vi a pastora falando, que a senhora me irrita. E olha, eu anotei aqui algumas coisas para a gente melhorar. Rapaz, sabe o que essa mãe fez? Ela deu-lhe um bufetão na menina. E não venha me ensinar nada aqui, que eu te irrito, não sei o quê. Rapaz, acabou com o relacionamento que poderia ter tão bacana. Sabe, aquela menina foi lá de boa, falar para a mãe dela, olha, tem coisa aqui que a gente pode melhorar. Eu vou falar uma coisa para vocês, quantas coisas que eu, Genildo, já melhoramos na nossa vida como pais, até no nosso relacionamento entre marido e mulher, porque um filho nosso veio e falou, ô papai, tal coisa assim, ô mamãe, não faça isso. Sabe, porque é uma coisa tão linda quando você não é uma pessoa arrogante, inacessível, que os seus filhos não podem chegar e falar alguma coisa com você, que eles não podem dar uma contribuição. Eu acho que tudo feito com respeito e com ordem é tão lindo.
né? Então, hoje eu quero falar algumas coisas que nós, como pais, às vezes por falta de entendimento, por falta de sabedoria, podemos irritar os nossos filhos. E a palavra de Deus fala: pais, não irritem os seus filhos. E muitas vezes nós como pais, olha, a palavra de Deus fala que é para obedecer, que é para criar os filhos na disciplina e no conselho. Mas não tá vendo que a primeira parte do versículo fala: pais, não irritem os seus filhos. E como que nós podemos irritar os nossos filhos? Vamos ver algumas coisas, como nós podemos irritar. Olha, vai passando, que eu não sei o que vocês fizeram aqui, que eu já perdi meu negócio aqui, então... Muito bem, por que a disciplina é necessária e quais os seus propósitos? Em Provérbios 29:15 fala: a vara da correção dá o quê? Sabedoria. Mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar a sua mãe. Quantas vezes a gente vê crianças assim, eu vou usar um termo que é muito lá do norte, eu não sei se é usado aqui, fala, aquela criança é tola, não deve falar tola. Termo que usa lá, né? Faz aquelas criancices, aquelas meninices, lá eles falam aquelas tolices, né? Que eles usam muito isso, esse termo lá assim. Então, quantas vezes você já viu pais passando vergonha porque os filhos estão aprontando alguma coisa? Alguém já viu isso? Supermercado, shopping, né? Filho sendo arrastado, gritando, né? O pai não sabe o que fazer. Por quê? Porque faltou essa coisa aqui de ensinar ela a controlar a sua vontade. Né? A disciplina é para controlar a vontade da criança, para ensinar o caminho certo para ela. Uma vez eu vi uma propaganda que foi divulgada num dos países lá da Europa. E essa propaganda era assim: um pai ia no supermercado e o filho derrubava um monte de lata e passava no carrinho e derrubava um monte de pacote de cereais que tinha lá. E aí ela queria pegar alguma coisa e a mãe não deixava. E a criança começava a gritar. E ela gritava e jogava tudo, as coisas fora, fazendo aquele escândalo. E a mãe, em pânico lá no supermercado, vendo aquela atitude do filho. E aí acabava a cena e tinha assim o slogan da propaganda: isso são filhos, evite. Esse aí era uma coisa incentivando o controle da natalidade entre os pais. Era uma propaganda de incentivo ao controle de natalidade. É isso que vocês querem? Esses monstrinhos? Evitem de ter filhos, senão é isso aqui que vocês vão passar. Olha que coisa horrorosa, né? E infelizmente, o que o pessoal acha por aí, olha, se Deus me der a bênção de eu ter um filho bom, graças a Deus, mas se eu tiver algum monstrinho, eu vou ter que conviver com essa coisa. E não é assim, né? Porque eles assim não sabem sobre os princípios bíblicos que existem de como cuidar bem dos meus filhos. Né? Então, muitas vezes, porque eles jogam esses princípios fora, porque eles não gastam o tempo com uma educação de qualidade, eles acabam passando vergonha com seus filhos. Né? Muito bem, pode passar. Desenvolver respeito à autoridade, que está lá em Hebreus, capítulo 12. Né? E o próximo. Muito bem. Para criar bons hábitos. Você já viu aquela criança? Olha que criança educada, né? Então, é tão gostoso quando a gente pode, nossos filhos dão um bom exemplo, né? Que as pessoas olham, ai, que filho, né? Querido, tão educado. Mas isso leva um preço, né? Então, criar bons hábitos. Sabe o que a Bíblia fala? A Bíblia fala que a insensatez está ligada ao coração da criança, né? Mas a vara da disciplina a livrará dela. A insensatez já vem e não tem recal. Sabe o que é recal? Assim, olha, né, os filhos vêm com esse problema, defeito, mas podem levar e trocar, né, essa peça. Não tem recal, gente. É para o resto da vida. Né? E para o resto da vida você vai ter que ir lá. Mas você pode, né, trabalhar naquela criança, mesmo que esse probleminha de insensatez, que já veio desde o Éden com esse problema, né, no coração dela, mas nós podemos, né, estar mudando essa criança. Outra coisa para edificar o caráter. Provérbios 22:6 fala:
instrua a criança no caminho que deve andar, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará dela. Quantos casos nós temos de pais que instruíram, mesmo que a criança se desvie, mesmo que chegue na adolescência, saia da igreja, mas aquela semente fica lá, sabe? Quantas pessoas assim que voltaram para a igreja porque uma semente ficou ali. No caso do Júnior, um daqueles meninos que voltaram lá para casa, ele falou que quando ele tinha 9 anos de idade, ele ia na igreja, e ele achava tão legal. E ele falava assim, tia, tinha muita vontade de ser crente naquela época, mas aí não deu. Mas ele mesmo no mundo, aquela sementinha que foi jogada no coração dele, ficou. E um dia ele voltou para a igreja. Então, sabe, é tão importante para nós como pais cuidarmos, deixarmos essa semente no coração dos nossos filhos, né? Nas igrejas, né? Tendo pessoas, quantas crianças que vêm lá na nossa igreja, que são de lugares muito difíceis, né? Que às vezes os pais não vêm, mas está sendo feito um trabalho, e crianças trazem os pais depois, né? É tão importante essa semente que a gente deixa no coração da criança. Pode passar. Enfatizar a responsabilidade do indivíduo por suas atitudes, ações e reações pessoais. Colossenses 3:25 fala, aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita. Né? Ensinando os filhos, olha, tudo que você faz tem consequência, meu filho. Tudo que você faz tem consequência. E o que a gente vê? A gente vê uma geração inconsequente sendo formada. Uma geração que não tem limite dos seus caminhos e dos seus atos. Que acha que pode fazer qualquer coisa, né? E que nada vai acontecer. Vocês acham que quando a gente vê na televisão tanta corrupção, tanta coisa, aonde começou tudo isso? Eu vou falar para vocês onde começou, lá no lar. Quando ela não teve um pai e uma mãe que deu limites para ela. É até aqui, tem hora de chegar. Só pode fazer isso, é até aqui. Limites são uma prova de amor nossa na vida daquela pessoa. Quando a gente não coloca limite e aquela criança vai crescer, sabe, achando que não tem limites para ela, ela vai fazer coisas horríveis depois, que ninguém mais vai poder controlar. Aquela criança. Então nós estamos aqui para colocar limites para essa criança. Pode passar. Eu vou passar as coisas que irritam, quando os pais podem provocar, e depois nós vamos ver a parte da disciplina na segunda parte, tá bom? Então, muito bem. Uso impróprio da autoridade. Quando se dá uma ordem sem ser o exemplo, quando se dá uma ordem sem razão de ser, quando as ordens são dadas sem amor, o uso indevido da autoridade. Meu querido, minha querida, não é porque nós, pais, somos investidos de autoridade, que essa autoridade ela deve ser exercida no nosso filho sem amor e sem consideração. Olha, vou ser sincera com você, fala, não, porque meu filho tem que obedecer, e a Bíblia fala que tem que obedecer. Mas você viu que fala, pais, não irritem os vossos filhos, e às vezes uma autoridade sem razão de ser, né? E agora eu estou falando para os pais, eu não estou falando para os filhos, assim, tá vendo? Por isso que eu tenho assim que eu não estou falando isso para os filhos, eu estou falando, é uma palavra para os pais. Como eu exerço a minha autoridade sobre meu filho? E conforme os meninos foram crescendo, eu fui aprendendo uma coisa. Quando era pequeno, faça isso. Por quê? Porque eu estou mandando. Alguém já viu essa frase em algum lugar? Porque eu estou mandando. Mas aí, conforme eles vão ficando maiores, esse eu estou mandando, não adianta mais. E aí começam as crises. Mas por quê? Né? Porque eu estou mandando. Então, muitas vezes, a autoridade, ela tem que ter uma razão por causa disso. Qual é o problema de você dizer por que você está falando isso? Não é um pouco de orgulho, às vezes, de nós pais? É porque eu estou mandando, porque eu quero, né? Não, meu filho, eu estou te falando isso por causa disso e disso. Não é pecado, não é rebaixar a nossa autoridade, explicar por que a coisa é assim, né? É uma coisa linda quando o pai fala, meu filho, eu estou te pedindo isso por causa disso e disso. Ah, tá bom.
Mas, às vezes, muitos pais, né, por serem intolerantes nessa autoridade, causam assim, um abismo entre os relacionamentos. Não, pastora, eu pensei que a senhora ia vir aqui para ensinar meu filho a ser obediente. Não, isso é outra conversa, é com o Felipe que vai pregar isso depois. Eu vim aqui ensinar os pais a não irritarem os seus filhos e não usarem indevidamente a sua autoridade, porque isso irrita muito seus filhos. É porque eu estou mandando, é porque eu quero, né? E isso não funciona. Lá fora não funciona mais ainda, né? E cria tantos assim, como chama? Oh meu Deus, não é limite, assim, cria assim espaços, né? Cria assim vagas entre nós e os nossos filhos no nosso relacionamento. Outra coisa, disciplina no momento da irritação ou da raiva. Né? Sabe quando você está com raiva e você quer corrigir o seu filho? Vá fazer isso! Né? E você às vezes fala uma coisa absurda. E às vezes você toma algumas atitudes absurdas. Sabe por quê? Porque você quer disciplinar com raiva. Então aquela disciplina naquela hora é para aplacar a sua raiva e não para corrigir o seu filho. Diga se não é verdade. Né? Aquela coisa que o pessoal falou, minha mãe já bateu por sílaba. Alguém já apanhou por sílaba aqui? Você vai apanhar até... E aí vai. Dependendo assim da sua, né, retórica, o negócio vai longe. Né? Apanhar por sílaba. Sabe o que é isso? É até que eu esvazio a minha raiva. Por isso que a disciplina falha. Por isso que o filho começa a ficar irritado com esse tipo de disciplina, e conforme o que a palavra de Deus fala, a vara da indignação falhará. E aí a nossa disciplina erra, a nossa disciplina falha, porque eu não estou disciplinando para ajustar o caráter daquela criança, eu estou disciplinando para tirar a raiva de mim. Então, um exemplo, nunca discipline com raiva. Nunca dê uma ordem baseada na tua raiva, na indignação do momento. Você pode dizer coisas que eu já vi pais que se tornaram ridículos para os seus filhos. Sabe por quê? Porque falam assim, eu vou arrancar a cabeça desse menino. Aí o menino não vai arrancar a cabeça. Não vai. Eu te mato, menino. Claro que não vai matar. Tem uns que matam, né? E aí o filho foi. Mas às vezes fala coisas tão absurdas, porque está na raiva. E por causa da raiva também, na hora da disciplina, acaba machucando, acaba espancando. E nós vamos entrar mais nisso agora na segunda parte. Então a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa. Né? Nunca discipline, seja por palavra, seja por assim, batendo mesmo, nunca, e nem dê castigo ou qualquer coisa, seja por raiva. Tem pais que eu já vi, pais da igreja dar indisciplina. Então não vai mais na sua célula. Mas era tudo que o menino queria. Né? Olha, não vai mais no discipulado, você gostou do discipulado? Então não vai mais. Meu Deus, presta atenção, né? Por isso que a vara da indignação falha, porque na hora da raiva você acaba tomando atitudes que não ajudam no crescimento daquela pessoa, tá ok? Então, disciplina no momento da irritação ou da raiva irrita a criança. Pode passar para o outro. Disciplina sem boa comunicação. Tenha certeza que você falou, olha, eu falei que se você fizesse isso, ia acontecer isso. Gente, eu já vi criança apanhando, isso dá dó. Eu já vi criança, mas eu nem sabia que não podia fazer isso, né? Então, isso aí acaba ele olhando para a nossa autoridade como pai, questionando, poxa, olha só o que ele está fazendo, né? E aí, aquele pai tão inteligente passa a ser um pai assim, desculpa falar, mas eu falo, pai, o que meu pai está fazendo? O que minha mãe está fazendo? Né? Porque você não comunicou direito que aquilo ali ia acontecer. Então é bom uma boa comunicação. Meu filho, vai acontecer isso, né? Incoerência na disciplina, né? Às vezes por um motivo tolo, disciplina o filho, não vai mais fazer isso. E às vezes por algo grave, deixa passar.
Incoerência na disciplina, né? Não, hoje você é disciplinado, amanhã não, depois eu esqueci. Isso tudo assim, sabe, causa assim uma coisa muito ruim na sua disciplina. Pode passar. Promessa sem cumprimento, tanto de coisas boas como de coisas ruins, né? Quantas vezes a gente não quer corrigir na igreja? Está aqui na igreja, o filho está fazendo alguma coisa errada. Lá em casa, quando chegar lá em casa, você vai ver o que vai acontecer. Aí me conta, vocês já viram isso em algum lugar, né? Aí chega lá em casa, nem lembra mais, né? Então, quer dizer, foi uma promessa sem cumprimento. Né? Falou assim, olha, você vai ver, você vai pegar tantas, mas depois não acontece mais. Ou resolve no horário logo, para isso que existe banheiro na igreja, né? Ou você resolve logo, ou então não fica prometendo que você não vai cumprir. Eu lembro que os meninos, uma vez, eles eram pequenos, o Caleb e o Felipe, nós chegamos num restaurante com os amigos, e eles pegaram os talheres e começaram a fazer de espada. Pá, 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 pá. Falei, meninos, parem. Nem escutava. Falei, acho que não escutaram direito. Meninos, parem. Tchá, 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 com as facas lá, né? Eles não escutaram realmente. Aí o garçom chegou na hora. Aí eu falei para o garçom, por favor, aqui tem banheiro? Tem sim, é logo ali assim. Na hora eles escutaram, ficaram quietos e largaram os talheres. Eu não disse nada, né? Não falei nada, só perguntei para o garçom se tinha banheiro. Mas eles ouviram. Falou, tem banheiro. Eu logo olhei, tá, muito obrigado. Não precisou nem falar que eu ia bater, eles já sabiam o que ia acontecer. Né? Como tinha banheiro naquele lugar, então, né? E outra também de coisas boas, não fale, meu filho, eu vou te dar isso, meu filho, eu vou fazer aquilo, de coisa boa, e nunca faz, né? Eu lembro que eu já era grande, já tinha filho, e um dia eu cheguei com a minha mãe e falei, mãe, a senhora está liberada, não precisa mais me dar o gravador. Ela, o quê? A senhora está liberada, mãe, a senhora não precisa mais me dar o gravador. Que gravador? Você lembra aquele gravador cassete, pretinho, assim, que a gente colocava, assim, o pessoal da antiga deve lembrar, você colocava a fita cassete e apertava aquele botãozão duro, o pretinho. Quantos lembram desse? Pois é, olha aí, tá vendo? Não é só eu aqui, não. Então, quando eu estava na 3ª série, eu tinha 9 anos, e eu estava indo mal de nota. E a mamãe falou para mim assim, se você passar de ano, eu era doida por um gravador daquele. Se você passar de ano, eu vou te dar um gravador desse. Cara, eu estudei, eu me esforcei, eu passei na 3ª, eu passei na 4ª, eu passei na 5ª, na 6ª, na 7ª, na 8ª, 2º grau. Aí, quando eu já era casada e tinha filho, mãe, tá liberada do gravador, não precisa me dar mais. Aí a mamãe nem lembrava mais do que era, mas eu lembrava, né? E às vezes nossos filhos lembram, né? Então não prometam que você vai dar, não vai dar, né? Nem de bom e nem de ruim. Quando os pais se recusam a admitir os seus próprios erros. Tem gente que acha que admitir que eu errei é fraqueza. Não é. É a coisa mais linda, o teu filho vai ver o que é caráter. Sabe por que muita gente hoje em dia não sabe pedir perdão? Porque nunca viram os pais pedindo. Os pais mesmo nunca pediram perdão. Pisava na bola, fazia coisa errada, mas não pedia perdão para os filhos. Eu sou o pai, não questione a minha autoridade. Né? Já viram isso acontecer em algum lugar? E aí vem uma geração assim, sabe, revoltada, com atitudes que acabavam nos irritando, e muitas vezes a gente não podia nem falar que isso era irritante. E eu estou falando aqui agora, olhando para a carinha de vocês, eu não estou olhando para a cara dos pais, eu quero olhar para a cara daquelas crianças que já passaram por isso. E eu estou olhando pessoas aqui de 40, 50, 60, que já foram essas crianças, que já passaram por isso. E eu não estou questionando a sua autoridade como pai ou como mãe essa tarde aqui. Eu estou falando que você já passou por isso e já se sentiu chateado quando você era pequeno, quando seu pai ou sua mãe tomou uma atitude errada contigo. Estou falando alguma coisa errada aqui? Alguém já passou por isso aqui? Né, com os nossos pais? Vamos admitir, às vezes nossos pais erraram com a gente. Não vamos repetir esses erros, vamos melhorar a cada geração. Né? Vamos fazer melhor assim. Então, é muito lindo
quando o pai pede perdão para o seu filho. Acabou? Acabou aí? As coisas que irritam? Quando exige além do que eles são capazes de fazer ou produzir, quer que o filho faça uma coisa que ele não dá conta, né? E depois quer disciplinar, e o filho não dá conta de fazer aquilo lá. Quando os pais fazem comparação, olha, faz igual ao teu irmão, custa ser igual ao teu irmão mais velho, custa ser desse jeito. Já viram isso em algum lugar? Mas isso não acontece assim, né? Nunca aconteceu nas nossas famílias. Isso é irritante para os filhos, assim, né? Toda comparação negativa tem efeito destrutivo. Por que você não consegue ser igual à tua irmã? Ah, isso parece que vai lá no fundo. E sabe o que isso cria? Né? Eu vou falar a você, e me diga se isso não é verdade. Isso cria raiva um do outro. Aquela minha irmã, né? A pessoa já olha assim, por que ela é a melhor? E em vez de ser uma coisa, olha, se espelhe na sua irmã, né? De aprender uma coisa boa. Não, isso cria na criança uma raiva. Às vezes tem famílias que são todas destroçadas entre os irmãos, não tem relacionamento, porque foram tão comparadas, eu não sou igual a ela, aquela, né? E aí xinga lá a irmã, eu não sou igual àquela, pontinho, pontinho. Muito bem. Quando há dependência excessiva ou independência excessiva. Até falei os ursinhos carinhosos aqui, que os meus meninos, o Genido falou ontem à noite, né? O pessoal que estava aqui falou que se a Simone pudesse colocar um chip nos meninos para saber onde eles estão, o que estão fazendo, como é que é o negócio assim, ela colocava, né? Aquela super dependência assim. Aí um dia o Felipe falou, mamãe, nós não somos os ursinhos carinhosos, mamãe, somos homens, mamãe. Falou, né? Então, isso acaba irritando os filhos, né? Aquela super proteção, como a super independência também irrita. Sabe, uma vez, eu acho que acabou aqui, mas só para fechar, teve um dia das mães, lá na igreja, que as professoras estavam lá preparando as crianças para apresentar alguma coisa para as mães, assim, olha, nossas mamães queridas, que cuidam da gente, que lavam a nossa roupinha, que fazem a nossa comidinha. Aí tinha uma menina, minha mãe não faz nada disso, se eu quiser fazer minha comida, criança, eu que tenho que ir lá fazer, eu que lavo a minha roupa. Aí ela falou, não se faz mais mãe como antigamente, né? Não se faz mais mãe como antigamente. Então, também essa coisa de deixar, de nem ligar. Sabe o que a criança lê? Ela não liga para mim. Ela não liga para mim. Ela tanto faz se eu cheguei, se eu não cheguei, se eu não tenho hora para chegar. Ela nem liga onde eu tive. Né? Eu já vi mãe assim que quer ser muito liberal, ou pai que quer ser muito liberal com seus filhos, mas os seus filhos sabem o que lê? Ele nem liga para mim, onde eu estou, se eu tenho horário para chegar ou não. Então, todo o extremo, ele é prejudicial na vida da criança. Atitude de ovelha e não de porco. Eu sempre falava muito, a pastora Rebeca, muitas dessas coisas eu aprendi com a pastora Rebeca, né? Atitude de porco ou não, e atitude de ovelha e não de porco. Vocês já viram, alguém já viu como que mata porco? Alguém aqui já viu? Nunca viram? Né? Como é que a gente mata porco? Uma paulada, e o que ele faz? Grita, grita e grita, que toda a vizinhança sabe, né? Ah! Vocês já viram alguma vez uma ovelhinha sendo morta? Ela só escorre uma lagriminha, quietinha. E aí, quando eu ia para a hora da disciplina com os meninos, falavam assim, você vai apanhar como ovelha ou como porco? Porque tem criança que faz um escândalo, que é mais do que realmente ela está ali recebendo. A mamãe vai me matar! Não, se acalme. Primeiro se acalme, né? Depois, assim, se você estiver calmo. Mas não precisa tudo isso, não precisa esse escândalo. Você é uma ovelhinha de Jesus e não um porquinho de Jesus. Porquinho que faz um escândalo quando a gente pega ele, né? A ovelhinha não, ela é mansa, né? E aí, tá, vamos continuar a disciplina aqui agora. Nunca com a mão, dê o instrumento correto, né?
Nunca com a mão é para fazer amor, assim, né? É para você amar, é para fazer carinho no seu filho. A mão não é para você pendurar ele para a orelha até teu filho ficar surdo, né? Não é para você esmurrar, dar murro, tem a coisa certa de fazer, né? Não com gritaria, né? E ter certeza de que não é um ato de raiva seu, que você vai disciplinar para você aliviar a sua raiva. Você vai falhar se você fizer isso. Você tem que entrar na disciplina calmo, sereno e tranquilo. De preferência, por isso que a disciplina correta, ela leva tempo, né? E às vezes a gente quer, bora aqui, moleque, pronto, resolveu, vai embora que eu tenho que lavar essa louça aqui. Aí não vai funcionar, meu amigo, né? E a gente quer resolver logo, deixa eu dar um tapa logo nesse menino aqui que resolve, ela vai para o teu quarto, vai pensar na vida. Cara, se você quer disciplinar o seu filho corretamente, gaste tempo. Se for possível, abra a Bíblia e fale por que você está fazendo. Mostre qual foi o pecado, por que ele faz assim. Você entende por que você está sendo disciplinado? Não é assim, não, mas o que foi que aconteceu? Não te interessa. Né? Você sabe por quê? Você sabe que isso, explique, converse. Quando chega naquele momento que você tem que dar as varadas na criança, ela tem que falar, eu quero, eu preciso, eu mereço isso. Aí você chegou no ponto mais lindo que tem da disciplina, quando a criança fala, eu sei que eu preciso e eu mereço, né? E ela se entrega a isso. Quando não acontece isso, a pessoa leva isso para a própria coisa com Deus. Deus fala, não, por que você está mandando fazer isso? Parece que a pessoa começa a se revoltar com Deus, tem problema com liderança, né? Está sempre questionando alguma coisa assim, que estão fazendo errado, estão querendo fazer alguma coisa, né? Às vezes a pessoa não tem coragem de se entregar à própria disciplina de Deus quando ela erra. Nunca está errada, né? É sério esse negócio. Tá, ela se entregou, resolveu, né? E outra também, tem que ter um limite naquilo ali, não é para você dar assim, até ficar roxo, até matar quase a criança, né? Não te excedas ao ponto de matá-la, é o que a palavra de Deus fala. Depois daquilo ali, você guarda a vara, vocês oram juntos, vocês choram juntos. E a criança tem que sair daquele lugar sabendo que você fez aquilo porque você ama ela. E ela tem que ter certeza, quando ela sai dali, que você não odeia ela, né? Não faça igual o Felipe fez uma vez. Felipe acho que tinha uns 3, 4 anos e chegou visita em casa, né? E aí a gente quer sempre que os filhos orem, né? Para dar o exemplo, que a gente ensina os filhos a orarem. E eu falei, Felipe, faz a oração pelo almoço para nós, né? E aí ele fez uma oração, porque ele lembrou de uma historinha que a minha avó contava, que tinha um crente, que um cara odiava ele, colocou assim, veneno na comida, e saiu uma fumacinha lá, e na hora que ele orou, a fumacinha saiu, ele comeu a comida envenenada e não morreu, e tal, né? Porque Deus livrou ele. A minha avó contava essa história. Aí o Felipe foi orar. Senhor, abençoa essa comida, que não tenha nenhum veneno nela. Terminou a oração. Felipe, você acha, meu filho, que a mamãe ia colocar veneno na sua comida, filho? Aí ele, não sei, às vezes a senhora me bate. Pensa uma situação dela. Acho que a minha disciplina precisa melhorar aqui. Se ele chegou nesse ponto, precisa melhorar, né? E assim, para concluir essa parte assim, pode passar para o próximo aí. O ápice da disciplina, após a disciplina, invista tempo de aconselhamento, oração com seu filho. Tenha certeza que no final da disciplina ele tem uma boa atitude e não está com raiva de você. E é lindo quando os dois saem dali, obrigada mamãe, beijinho, tal. E eu soube que eu acertei, isso é possível, acreditem. Isso acontece no planeta Terra, né? Já aconteceu assim, a maior parte das vezes lá em casa. Já errei, muitas vezes também, mas esse é o caminho correto que a Bíblia nos ensina. Eu soube, né, nós soubemos que nós acertamos com Caleb,
quando um dia, lá em casa, estava todo mundo, a família reunida, e o Samuel era bem pequenininho. Você sabe que a criança tem uma fase que ela imita muito os pais, né? Tudo que o pai faz, que a criança imita. E aí a gente foi dando corda, e aquele dia eu vi que eu acertei com meu filho, e que ele reproduziu alguma coisa certa. O Caleb tinha um negócio de virar o olho assim, que aparecia essa parte. Eu não gostava de olhar, não quero ver isso. E ele fez isso lá em casa, e a Janaína, a esposa dele, também não gosta. E aí nós duas, Caleb, não faça isso é muito nojento, isso é horrível, que ele virava o olho assim, né? Aí nós duas assim, brigando com o Caleb, porque ele fez isso. Aí o Samuel, papai, por que você está fazendo isso com a mamãe e com a vovó? Né? Vem aqui que eu vou lhe disciplinar. Rapaz. Aí a gente parou para ver aonde isso ia dar. Aí o Caleb, né, se fez de criança. Não quero. Aí ele chegou, 3 anos. Papai, não chore, papai. Não chore, papai. Né, se acalme. Aí o Caleb, Aí ele ficou pondo a mão assim, né? Papai, aí ele foi lá, pegou a colherzinha de pau. Vire, papai. Vire, papai. Aí o Caleb, não. Falei assim, se o senhor fizer isso, eu vou aumentar. Olha, eu vou dar só uma. Se o senhor fizer isso, eu vou dar 5. Ele contando quantas que ele ia dar. Tá bom, papai, vire. Aí o Caleb, não vai doer. Papai, vire para lá, feche os olhos e seja uma ovelhinha. Aí o Caleb virou, ele, pá! Né? Aí o Caleb, obrigada, aí abraçou ele. Papai, vem aqui, deu um abracinho no Caleb. Papai, vem aqui, papai. Abraçou. Agora vai pedir perdão para a mamãe e para a vovó, tá bom? Gente, aquele dia eu vi, nós acertamos. Amém, gente? É para ser bonito assim, né? E é uma geração assim que às vezes tem perdido isso. Agora eu vou repetir o que eu falei. A lei da palmada tem a sua parte boa. Para quem não faz desse jeito. Para quem resolve na pancadaria, no espancamento, como eu falei para vocês. Para esses, a lei da palmada é válida mesmo assim. Amém?